Então, quando eu atingi a minha liberdade financeira, que eu olhei, eu pensei assim, não, eu estou aposentado através da Bolsa de Valores, eu pensei, eu preciso deixar um legado. Eu preciso que as pessoas saibam que isso é possível. Porque eu estava na época com 30 anos, minha esposa é mais nova que eu, ela com menos de 30 ainda, e nós chegamos a uma conclusão que nós olhamos o nosso patrimônio e pensamos, caramba, nós estamos aposentados nessa idade. Por que aposentados? Porque é simples. Se você tem um custo de vida de R$ 3.000 por mês e você começa a receber 3.500 por mês de dividendos, o que é isso se não uma aposentadoria? Você não precisa mais trabalhar. Se você quiser, você para hoje, agora. Porque, você tem um custo de 3, mas recebe 3.500 todo mês de dividendos. Se você tem um custo de 10 e recebe 12 mil por mês de dividendos, o que é isso se não for uma aposentadoria? Isso é uma aposentadoria através da Bolsa de Valores. Então nós chegamos lá em 2018 nessa situação, onde nós olhávamos o nosso custo de vida e os dividendos estavam encostando, tinha mês que passava, de repente pensei, o que é isso se não uma aposentadoria? E eu pensei, cara, eu preciso que mais pessoas saibam disso. Porque é aquele lance da pirâmide de Maslow, né? Eu gosto muito da pirâmide de Maslow. Ela mostra que lá embaixo você precisa primeiro dar um jeito nas suas necessidades básicas. Quando você conquistou a necessidade básica, vai para segurança, vai para conforto, vai para lazer, até que você chega lá no topo da pirâmide, que é realização pessoal. E eu senti que eu estava me encaminhando cada vez mais para o topo da pirâmide. Aí chega um momento que você já tem necessidade básica, você já tem dinheiro, você já tem conforto, você já tem tudo o que você quer. Precisa de realização pessoal. E aí eu pensei, eu vou deixar um legado. Eu vou fazer isso que eu fiz, que é uma coisa assustadora para a maioria dos brasileiros, eu preciso que mais pessoas saibam. E eu comecei a falar com as pessoas à minha volta, não que eu estava aposentado, porque isso pode soar um pouco arrogante e tal, então eu até tinha um cuidado para falar isso. Só que se eu não falasse isso, as pessoas não entendiam, e eu tentava mostrar que a Bolsa de Valores era uma forma de você se aposentar antes do tempo, que eu estava nesse processo, eu fui nesse papo, né? E eu falava com amigos, com conhecidos, com parentes, e eu percebi que eram poucas pessoas que estavam dispostas a ouvir, a tentar entender aquilo. E aí foi que eu tive a sacada, porque eu era professor do Senai, eu estava com um tempo fora de aula, eu tive escola de aviação, então já tinha parado também as atividades na sala de aula, mas eu estava com muita saudade de dar aula. E ao mesmo tempo eu estava com esse desejo de passar esse conhecimento que eu tinha adquirido para mais pessoas. Essa forma de conquistar a liberdade financeira, uma aposentadoria antes do tempo. E aí foi que eu tive a grande sacada de ir para a internet. Eu pensei, cara, eu vou para a internet. Eu vou montar um canal no YouTube, eu vou falar da minha história como investidor, da minha realização que eu tive aqui, o que eu fiz, como eu invisto, qual o processo, qual é a estratégia 500 pratas. E aí eu pensei num nome na época, eu pensei em vários nomes, surgiu 500 pratas. Surgiu do nada, assim. O último nome que eu tinha pensado. E essa era a minha estratégia de investimento, a minha forma de investir, e eu pensei, eu vou chamar isso de 500 pratas. Eu fiquei assustado com a forma que eu fui recebido na internet. Comecei no YouTube, né? Hoje a gente acabou se espalhando em outras plataformas, mas o YouTube foi onde eu cheguei e onde eu quero ficar pro resto da minha vida aí, ou enquanto a plataforma existir, né? Porque foi aqui que tudo aconteceu, então eu tenho um carinho muito grande. Aqui as pessoas receberam essa mensagem e foi assim muito rápido. Eu vi que as pessoas começaram a seguir as coisas que eu estava falando, viram que fazia sentido. E então eu cheguei num ponto da realização pessoal. E hoje eu sou muito realizado com todo o trabalho e toda a movimentação que a gente já criou no Brasil, né? São mais de 200 mil pessoas atingidas aí com o nosso conhecimento. São mais de 9 mil alunos já seguindo a estratégia 500 pratas. E esse era o legado que eu queria deixar, que eu não conseguia ali pessoalmente, um a um, mas na internet eu consegui. E hoje são dezenas de milhares de pessoas acompanhando e seguindo a estratégia. E isso
Isso não tem realização pessoal maior que isso para mim. E hoje, inclusive, as pessoas que eu conversava pessoalmente vieram, depois que viram toda a movimentação na internet, vieram alguns deles tentar entender e hoje estão investindo também. E as coisas que me aconteceram, ela veja que é uma realização que supera dinheiro, supera qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que são médicos e, poxa, eles ganhavam muito bem e tal, porque a profissão paga bem, né? E, cara, eu tive com eles, a minha esposa, a gente se reuniu com eles e eles falaram, cara, vocês mudaram a nossa vida. Vocês mudaram a nossa vida porque nós éramos pessoas com salários bons e não sobrava nada no final do mês. A gente vivia naquela correria doida, fazendo plantão, buscando mais dinheiro, não sobrava nada. E de repente, com a sua filosofia de vida minimalista, mostrando qual é o verdadeiro valor da vida e como você consegue construir uma liberdade através dos investimentos, eles me falaram, a gente começou a seguir esses ensinamentos e hoje, cara, a gente trabalha menos, a gente curte mais a vida, a gente é menos estressado, a gente tem muito mais qualidade de vida, nós já estamos aposentados com o patrimônio que nós acumulamos e a gente deve esse conhecimento a você. Então, cara, quando eu escutei aquilo ali, assim, até me emocionei, né? E tantos outros casos que já aconteceram. Pessoas que vieram de baixo, que chegaram até mim e disseram, Leandro, mas será que é possível porque eu ganho aqui, ó, R$1.500 por mês? Será que é possível atingir a liberdade financeira? E eu falo, vem cá, você ganha R$1.500 por mês hoje, mas você não pode assumir isso como uma realidade para o resto da sua vida. Porque eu lá no passado também ganhei 1.500 um dia. Porque o camarada que ganha 20, que ganha 30 mil reais por mês, ele também ganhou 1.500 por mês um dia. Então não é porque você ganha 1.500 hoje que você vai ganhar o mesmo daqui a 5, 10 anos. Então, através do conhecimento ali, dos ensinamentos que eu fui passando, eu vi essa pessoa se desenvolvendo na sua profissão, porque aí é que tá o que eu sempre falo, o segredo do sucesso, da riqueza, para você conquistar a liberdade financeira, não está só no investimento, não é você passar 8 horas por dia na frente da tela de um computador, isso aí não deixa ninguém rico, isso aí só deixa a pessoa estressada. O que traz o sucesso financeiro é você ganhar dinheiro da sua profissão e acumular ele através da Bolsa de Valores. Então, eu peguei pessoas, eu tive a oportunidade de pegar pessoas que ganhavam lá 1.500, por exemplo, e ir trabalhando esse processo, daqui a pouco a pessoa ganha 2.000, 2.500, 3.000 e cada vez ir investindo mais. E hoje não está com a liberdade financeira ainda, mas está no caminho. Está vendo sobrar cada vez mais dinheiro no final do mês, está vendo o volume de proventos crescendo todos os meses e essas pessoas vêm me agradecer. Pô, Leandro, tô em outro patamar, cara. Tô em outro patamar depois que eu conheci a filosofia 500 pratas. Então isso para mim não tem realização pessoal maior que isso, porque eu vejo que o meu legado está sendo deixado. E hoje, se você perguntar qual é o objetivo de vida seu, Leandro, tem gente que está com o objetivo de vida de construir um patrimônio ainda para conquistar a liberdade financeira. Já foi meu objetivo de vida. Eu conquistei um patrimônio, conquistei a minha liberdade financeira. Hoje o meu maior objetivo é deixar um legado. A pessoa olhar para trás e dizer, cara, se não fosse o Leandro Cabral
aparecer na minha vida, eu estaria ralando aqui, batendo cartão, trabalhando 8, 10 horas por dia e tendo que trabalhar até o último dia da minha vida. Mas eu mudei a minha vida e hoje eu estou aqui curtindo com a minha família, com liberdade financeira, porque alguns anos atrás eu conheci o Leandro Cabral. Isso é o que eu quero que grande parte dos brasileiros possam dizer. Esse é o meu legado. E o interessante é que quando eu fui para a internet, eu consegui perceber a grande dificuldade das pessoas que estavam chegando nesse mundo dos investimentos. As pessoas tinham dificuldade, por exemplo, em parar de olhar, até hoje, né? A grande maioria das pessoas que entram na Bolsa de Valores tem a dificuldade, que é o quê? Parar de olhar o patrimônio, por exemplo. E isso gera estresse, gera medo. Então as pessoas, elas ficam... Tem gente que chega a viciar em olhar a cotação. O cara está no trabalho, o cara abre o celular várias vezes por dia para ver se a carteira dele está no positivo, está no negativo naquele dia. Ele não olha uma vez por dia, ele olha uma vez por hora, ele olha o tempo todo. Isso começa a prejudicar a pessoa no trabalho. Eu via que as pessoas tinham muita dificuldade, têm muita dificuldade em saber, por exemplo, qual ativo escolher. É difícil o investidor que está começando, que ele tem segurança na carteira. Ele diz, não, eu vou montar uma carteira aqui com 10 ações, 5 fundos imobiliários, não vou mexer mais. Estou bem tranquilo com essa carteira. As pessoas têm essa dificuldade. Então eu comecei a trabalhar para resolver esse problema das pessoas, né? Não, o investidor ele não pode passar o dia inteiro olhando a variação da carteira dele. Que isso, gente? Isso não é paz. O investidor tem que aprender a ter paz. Então hoje eu sou assim, eu olho muito pouco a minha carteira de investimentos, não me interessa ficar olhando variação no dia, porque eu sei que é uma coisa normal da bolsa. Eu estou super ciente disso. Então, o que vai resolver a minha vida é eu olhar e chegar à conclusão que hoje caiu 5% e que amanhã subiu mais 5%. Isso é normal. Então eu não olho, não perco meu tempo com isso e os nossos alunos também não perdem tempo com isso. A pessoa que ela absorveu a estratégia 500 pratas, o legado que a gente está deixando, ela já entendeu isso. E por isso que um investidor que segue a estratégia 500 pratas tem tanta paz na hora de investir. Porque desliga desse tipo de coisa. O que você precisa para conseguir montar uma carteira de investimentos e você ter segurança nas ações, nos fundos imobiliários que você tem? As pessoas têm dificuldade com isso. Não sabem o que comprar, quando vender, a hora de vender. E o que eu digo para quem eu ensino, para quem me segue, é o seguinte: é estratégia. Você está perdido com a estratégia e você está tentando complicar as coisas. Você tem que aprender olhar os pontos principais para entender se uma empresa é boa, se um fundo imobiliário é bom, e aí você escolhe baseado nisso. Então, simplificando os processos. E você tem que ter uma estratégia para saber a hora de compra, a hora de venda, porque isso vai te trazer tranquilidade e vai fazer com que você gaste cada vez menos tempo com a sua carteira e vai focar no seu trabalho, que é o que interessa. Então eu sou muito feliz assim com esse legado que eu estou deixando, porque eu vejo que as pessoas acabam elogiando muito a didática, a forma com que eu ensino, o suporte que eu dou para as pessoas, e eu vejo que o principal motivo de eu conseguir entregar esse trabalho é porque, acima de qualquer coisa, o que eu busco com ele é realização pessoal. E se eu busco realização pessoal, não pode ser estressante para mim. Por que eu não faço questão? Eu já tive, por exemplo, várias agências de lançamento me procurando, essa loucura toda que faz esse Aue aí. Os caras investem não sei quantos R$1.000 em tráfego impulsionado. Me vieram com umas estratégias que eu falei, isso aqui não é para mim, cara. Ah, Leandro, porque você vai bater 7 em 7, que é você vai vender aqui, ó, 2.000 cursos, você vai ganhar R$1 milhão. Eu disse, cara, é bom ganhar R$1 milhão? Quem é que não quer ganhar R$1 milhão, né? Mas e o meu legado? A minha realização pessoal de ver um casal de médico, pessoas bem instruídas, com bom salário, chegar e dizer para mim que eu mudei a vida deles. Isso é realização pessoal. Como é que eu vou fazer isso atendendo 2.000 alunos numa pancada só? Não, o meu negócio é artesanal. A mesma coisa assim, você já comeu, qual é melhor? O hambúrguer artesanal, que
é feito ali, ó, dedicado 1 a 1, ou fast food, que é feito lá na fábrica, lá, ó, linha de produção, pau, um hambúrguer atrás do outro, depois te serve de qualquer jeito. Qual que é melhor? O que é melhor? Você ir num consultório médico, médico particular, um atendimento personalizado, no seu tempo, ou ficar na fila de um hospital público? Não se compara. O artesanal, o dedicado, ele sempre vai ser melhor. E eu tenho comigo que a única forma de eu deixar um legado, de eu olhar para a cara da pessoa que foi meu aluno, que seguiu a estratégia de 500 pratas, daqui a 10 anos, e ela olhar para mim e dizer, Leandro, tu mudou a minha vida, eu só consigo fazer isso sendo artesanal. Então é por isso que eu já neguei, por exemplo, agências que chegam e dizem, Leandro, você tem potencial para ganhar R$1 milhão em uma semana. Eu sei que eu tenho potencial para isso. Eu sei que eu tenho demanda para isso, mas isso é o que eu preciso hoje? Não é o que eu preciso. Eu preciso de realização pessoal. Esse é o meu momento. Eu quero deixar um legado. E o meu legado eu vou conseguir fazendo esse trabalho artesanal que eu tenho feito desde que o 500 pratas surgiu. E de fato esse legado eu vejo que ele está se cumprindo, porque quem entra para o 500 pratas, o camarada se sente numa família, né? Quem entra não quer mais ir embora, porque ele sente que é aconchegante aqui, é menor, a gente não quer explodir, a gente não quer crescer muito, a gente não quer fazer como tantos que tem aí, né? Tantos famosos aí que lotam uma plataforma de aluno, depois não consegue atender ninguém direito, você se torna só mais um lá. Não. Aqui no 500 pratas, muitos alunos a gente sabe o nome da galera, chama pelo nome, conversa com um, conversa com o outro, conversa quase todo dia lá na plataforma. Então eu consigo ver nome por nome evoluindo, entendeu? Eu consigo ver o fulano lá, eu olho o nome dele, eu digo, pô, ele começou lá atrás, sabia nada, e tá aqui agora, tá aqui respondendo os parceiros dele que estão aqui, ó, os colegas de comunidade, tá ensinando junto. Então a gente consegue ver a evolução dessa pessoa. E eu não sei o que é isso se não for um legado. Então, é muito bom a gente saber que, principalmente no Brasil, né, um país que é tão complicado, que as pessoas sofrem tanto por não ter educação financeira, eu consegui estar resolvendo um problemão, coisa que talvez fosse para os políticos resolverem, né? Para as escolas resolverem, mas não acredito nisso. Eu acho que venham milhares de pessoas com essa minha visão, cara, de querer deixar um legado, de querer fazer as pessoas se sentirem melhor, fazer com que as pessoas olhem para trás e dizem, não, esse cara lá mudou a minha vida. Que venha milhares de pessoas para ajudar, assim. Porque aí a gente não precisa de um político fazendo por nós, a gente não precisa de uma escola pública fazendo por nós, a gente não precisa disso. A gente consegue de forma independente. Então, essa é a história do 500 pratas, esse é o nosso legado.